Aliança Bike Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Aliança Bike. Eu sou o Leandro Bittar e hoje a gente dá boas-vindas à Bi, uma empresa de scooters elétricas que trabalha aqui já há alguns anos, é nossa associada e vai conversar com a gente hoje o Bernardo Omar, que é um dos fundadores da empresa. A gente tem junto também a companhia do Luiz Saldanha, nosso diretor executivo. É ele que abre essa conversa e dá boas-vindas também ao Bernardo. Bem-vindo, Saldanha. Muito obrigado, Leandro. Também dar as boas-vindas a todo o pessoal que esteja acompanhando a gente, escutando, assistindo. E justamente nesse momento importante aí, para a gente dar as boas-vindas ao Bernardo Omar, que está conosco, né, representando a Bi. E é isso que a gente vai trocar bastante hoje, né? Então, sem mais delongas também, já para iniciar esse papo. Bom, primeiramente, né, seja muito bem-vindo, né, ao podcast, essa relação aqui de boas-vindas do nosso Aliança Bike Podcast. E vamos começar, né, pelo começo, tratando, né, como que a Bi se apresenta, nem bike nem moto. Então, apresenta um pouco para a gente a Bi, explicar para o pessoal também a origem desse lema, por favor. Fala, boa tarde, Saldanha, boa tarde, Leandro, obrigado aí pela oportunidade aí, sempre bom estar aqui, falar para o pessoal da Aliança, todos os interessados. Muito legal vocês tocarem no assunto aí do nosso slogan, né, o nem bike nem moto, somos bichos. Mas na verdade não é porque não é nenhum nem outro, na verdade nós somos os dois. A gente entende assim, é uma brincadeira que a gente faz, porque na verdade a gente tem um pouquinho de cada um pouquinho de bike, um pouquinho de moto. Isso porque os veículos que a gente traz e desenvolve, ele mistura características de cada um deles, né? Importante o pessoal saber que a Bi, nós somos uma empresa que existe há 20, nós vamos fazer 25 anos agora em outubro, e a gente veio do setor de motocicleta, né? Motocicleta a combustão. A gente migrou para micromobilidade elétrica na viradinha de 2019 para 2020. A gente entende ali 2020, né, na verdade. Mas o histórico para trás todo era de marca de motocicleta. E aí, por conta disso, esse DNA que a gente tem, quando a gente desceu para a micromobilidade, e a gente fala desceu porque, assim, né, são veículos mais simples, né? A escala, né? A escala da mobilidade foi... A escala, perfeito, eu estou correto. A escala da mobilidade, então a gente trouxe um pouquinho desse DNA de motocicleta para construir os veículos, para desenvolver, para colocar os componentes. A gente sabe como é que é a forma que o brasileiro usa e tal, então a gente trouxe um pouquinho dessa expertise. E, ao mesmo tempo, tem a leveza da bicicleta, mais precisamente ainda da bicicleta elétrica, né? Porque bicicleta, quando a gente fala bicicleta acústica, né, a gente fala de mobilidade ativa, e a gente fala da mobilidade, da micromobilidade com o advento das bicicletas elétricas e tal. Essa leveza urbana, ela também está presente nesses pequenos veículos de micromobilidade aí que é o nosso foco aí, né, de trabalho. Então a gente fala que é um pouquinho de um e de outro. Facilidade e leveza das bikes e um pouquinho da performance, do conforto e da praticidade da motocicleta. Nem bike, nem moto, somos bichos. Aí é a brincadeira que a gente faz. Até porque, né, Bernardo, é uma nomenclatura ainda difícil de acostumar, né? É um posicionamento. A brincadeira com o slogan é justamente porque é de fato difícil, né, de encaixar cada uma dessas variáveis entre uma bicicleta e uma moto, né? Tudo que existe ali hoje, né, existe o autopropelido, existe a expressão que define as bicicletas, os equipamentos, né, que, sem pedal, com acelerador, mas que também convivem aí nas mesmas áreas, né, de uso urbano, ciclovias, ciclofaixas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu queria só um passo antes, você falou da importância da origem da moto, né, na formação da marca, mas eu sei também que desde 2000 vocês já foram distribuidor, importador e agora se tornaram uma marca de fato, assim. Como é que é a evolução desse negócio,
né, das dificuldades de cada uma dessas etapas, assim. Primeiro, de negociar com os importadores, com as empresas internacionais, para trazer as bicicletas e os scooters, né, e oferecer no mercado brasileiro, desde as italianas, as chinesas, até trazer uma marca, moldar ela e colocá-la no mercado como, né, uma testa, né, como uma identidade do trabalho que vocês oferecem. Cara, muito boa pergunta. É uma loucura. Se você contar, é uma loucura. Foi pivotar de um modelo de negócio. Parece uma coisa simples, mas não era realmente. A nossa história começou como revendedores, distribuidores de outras marcas, né? A gente começou lá atrás com a Aprilia, né? Nós somos o primeiro concessionário da Aprilia, uma marca italiana de produtos de altíssimo padrão, muito bom. E aí eles tinham fábrica no Brasil, e depois saíram, e aí você fica órfão do seu principal produto, né? E você vai sobreviver e vai começar a buscar outros produtos. E aí foi isso. Passamos a revender outros produtos, tanto italianos, chineses, produtos feitos em Taiwan. Isso, na verdade, e sempre marcas diferentes, marcas de muita qualidade e às vezes marcas de não tanta qualidade. Revendemos como os distribuidores da Vespa, da Piaggio, da Sim, né, que hoje está com a Dafra, e também revendemos alguns produtos chineses, Garini, a própria Kazinski também, que era uma coreana. Nós revendemos esses produtos todos. A gente chegou até a ter 7 lojas no Rio de Janeiro. Então, isso deu para a gente uma capacidade, uma bagagem muito grande. E um detalhe, eram sempre scooters, tá? Nós fomos a primeira empresa a se especializar nesse segmento. Lá em 2000, a gente já começou a se especializar nisso. Diferente, né? A gente não era, a gente fala moto, mas era nesse segmento específico. E aí a gente ganhou muita bagagem em trabalhar com todos esses produtos. Eu acho que só por conta dessa bagagem que a gente conseguiu ter coragem para se arriscar a lançar uma marca, a desenvolver um produto, a ir para a China. E assim, existe aquele importador. Vai lá na China, né, escolhe ali um produto de prateleira que o chinês oferece, ele bota um adesivo e tal, ele traz. O nosso trabalho é bem diferente disso, né? A gente modifica, a gente testa, a gente desenvolve, a gente cria produto para chegar no Brasil com um valor agregado, né, com qualidade e com uma proposta de atender o consumidor brasileiro, sendo que dentro da nossa operação a gente faz tudo ponta a ponta, a gente não tem revendedor. Então a gente faz a operação inteira, a gente importa, distribui, as lojas são notas, a gente vende para o consumidor final, a gente dá manutenção, garantia, ou seja, então é uma operação grande, complexa, dentro de uma empresa pequena, dá um trabalho enorme, como você falou, é uma loucura, foi uma votada difícil, mas estamos aí já aqui, com sucesso, graças a Deus, aí para 25 anos aí. Quando você fala das lojas, vocês têm lojas no Rio, Niterói, São Paulo, e tem uma parte que eu imagino que é a minha pergunta, né, também, do online. Quanto que isso também representa para vocês já, assim? Como é que é o modelo do negócio? Então, a gente realmente temos lojas no Rio de Janeiro, São Paulo, que está hoje aqui, então, acho que 9 lojas, 8 ou 9 lojas que a gente tem. Temos uma unidade também em Portugal, abrimos uma operação própria lá em Portugal, que também é outra loucura, né? E o online, que hoje, como você falou, ele já representa em torno de 15% do que a gente comercializa, e a gente entrega o nosso veículo, a gente desenvolveu uma embalagem própria, muito maneira, e o cliente recebe na casa dele o produto pronto para andar. Imagina você comprar uma moto e a moto chegar pronta para andar, e montada mesmo, com guidão, com tudo, ligar e sair com ela, com os acessórios já montados e tal. E a gente tem uma coisa bacana também, que é o que ajuda a nossa venda online. É que a gente não esconde a manutenção. A gente tem um canal no YouTube onde a gente mostra, a gente tem lá vários vídeos ensinando como fazer a substituição de um componente. Até porque também o veículo elétrico, né?
ele é muito mais fácil, né, do que a combustão que a gente trabalhava. Então, é o que eu falo, a gente veio de um segmento bem mais complexo, quando veio para esse, a gente achou soluções e a gente tem essa cultura de mostrar para o cliente, olha, é assim que troca uma lanterna, é assim que troca um regulador de voltagem, um componente e tal, a gente coloca no nosso canal, a gente ensina, o cliente pode levar numa oficina, pode ele mesmo fazer, ele não perde a garantia por isso. Então, isso tem facilitado bastante a venda online, mesmo onde a gente não tem presença física. E você comentou, né, dessa parte, né, que sai de uma empresa, né, que você falou, vocês estão em todas as partes dos processos, nem todos os processos vocês atendem a ele, né, vocês estão aí em todos os momentos, né, desde a fabricação, da montagem, até entregar na porta, e só falta até levar a pessoa, né, na garupa, né, Apertar o depois, botãozinho, né? apertar o botão, né? E aí poder explicar um pouco, né, a partir dessa complexidade, né? Primeiro, se vocês são ainda é uma empresa familiar, é uma empresa menor e pequena, né, no caso, e como é que é a gestão da BI para vocês fazerem toda essa complexidade desses processos todos, desse encadeamento de processos, né? Como é que funciona essa gestão? Cara, a gente é uma empresa, hoje a gente tem por volta de cento e poucos colaboradores. A gente tem um time muito engajado, principalmente o nosso time tático aqui é bastante engajado. A gente tem um caminho bem verticalizado de operação. É difícil, é complexo. Eu realmente fico muito dentro da operação, sou ainda um CEO fundador, vamos dizer assim, bem operacional, né? Participo de tudo, de praticamente tudo, as criações, desenvolvimento, eu fico muito à frente, mas eu tenho uma equipe muito boa e a minha esposa trabalha comigo também, a minha esposa era uma concursada da Justiça Federal, largou, pediu exoneração para vir trabalhar comigo, né? Tenho um time muito bom que ajuda bastante nisso aí, né? E aquilo que eu acho a gente foi desenhando, né? A gente a gente montou isso já de começar a importar e vender desde 2011, foi quando a gente começou a criar a Biocombustão, tá? A Bi, então desde 2011 a gente estruturou nossa área de Fomex, a gente começou a importar, a gente já tinha as lojas, né? Então, esse movimento ele foi da frente para trás, né? Nós éramos do varejo e a gente depois foi criar a importadora, a nossa distribuidora, entendeu? Então, eu acho que isso que ajudou, porque é um movimento bem difícil. Você não vê as marcas fazendo isso normalmente, né? Normalmente, a marca que ela nasce como uma importadora, uma distribuidora, ela vai procurar os seus revendedores, né? Ela vai trabalhar o atacado, vamos dizer assim, e ele deixa a rede de concessionários ou de distribuidores para fazer o trabalho com o público direto. Mas como a gente já era dali do varejo, a gente já veio de loja, né? O nosso contato sempre foi ali com o cliente. O que a gente estruturou para isso foi essa cadeia de importação, distribuição e etc. E a parte de manutenção a gente era muito bom, né? A gente sempre fez isso, levou muito a ferro e fogo, foi sempre o nosso diferencial, né? E por que também isso? Porque, como eu contei para vocês aí, a gente trabalhava com várias marcas e essas marcas elas nunca eram sólidas, às vezes elas quebravam, faltavam peça. A gente sempre tinha que fazer mágica porque a gente estava lá com o consumidor final. A gente sempre teve ali em contato com ele. O consumidor ele vai reclamar porque está na ponta, né? Então, essa habilidade veio daí. Então, estruturar vamos dizer assim, o back-office disso foi trabalhoso, mas essa experiência nos deu essa vantagem. E no perfil de quem utiliza a scooter, a Bi, Bernardo, a gente tem muita dúvida de quando que o cara opta entre uma moto e uma scooter, quando que ele vai para a scooter, e de quando que ele está entre uma scooter e uma bicicleta, né? E vai ali, né, para essa escolha, né? É um meio termo, né? Eu não sei, eu queria ouvir até de você. Se tem mais o perfil de quem deixa a moto ou de quem deixa a bicicleta para optar
pelo scooter, que na nomenclatura, né, é o autopropelido, né? Eu vou só insistir nisso porque é um termo que a gente tem que acostumar também os ouvidos, mas qual que é o perfil da pessoa que consome a BI? Olha, hoje eu posso falar que esse perfil ele é misturado, tá? Ele se mistura com o usuário de bike e com o usuário de moto. No início, não, era muito o usuário de moto, até porque a gente era uma marca com essa presença com esse público, então isso conectou. A gente via que os clientes, às vezes, tinham em casa uma BMW, uma GS, tinham uma moto grande ou uma tal, e eles vinham e compravam um autopropelido, porque eles já têm aquela mentalidade de uso do micromodal ali, né, naquelas distâncias curtas, né, ali, usar o veículo de micromobilidade, que é muito mais prático até do que a moto, menos arriscado, mais simples e tal. Então, essas pessoas era quem compravam os veículos autopropelidos, né, da BIM. Só que a gente está vendo já uma migração. Porque o usuário, hoje eu vejo o seguinte, o usuário da bicicleta também está vindo e comprando o autopropelido, mas ele tem a bicicleta dele como o veículo dele de mobilidade ativa, de esporte, de lazer, não para transporte. Então, assim, para locomoção e transporte, no dia a dia, levar o filho na escola, né? Os veículos deles são muito feitos para a família, né? Porque tanto usa o homem, usa a mulher, usa o filho já é um pouquinho mais velho, ele já usa, ou então a mãe também leva o filho na escola, o autopropelido, esse autopropelido com essa carinha da Bi, pelo fato dele ter uma estrutura de chassi, vamos dizer assim, e não de quadro, ele transmite mais segurança para esse deslocamento. A pessoa, e não sou eu que falo isso, é o cliente, tá? Ele se sente mais seguro para esse trajeto do dia a dia. Só que ele não abandona a bicicleta dele, ele tem a bicicleta dele, né? Ele vê a bicicleta dele como um equipamento tanto para mobilidade ativa como para lazer ou exercício, né? Como também, às vezes, ele tem a moto, que ele usa para deslocamentos maiores e tal, né? E aqui o motociclista que é motociclista, ele não abandona a moto. Então, hoje eu posso falar que é a brincadeira do nem bike nem moto, que eu falo que na verdade, são os dois. Isso está juntando e nasceu uma terceira categoria de produto, eu acho. O que morreu nessa história toda é o ciclomotor. O ciclomotor que antes desempenharia aí o que seria esse autopropelido, mas sempre teve uma regulação mais complexa, estava muito mais junto da moto, né? Porque é um veículo que você tem que ter o tipo de habilitação, você tem que ter licenciamento, placa e tal. Esse veículo, ele realmente morreu na história, e hoje eu acho que existe essa categoria do autopropelido que acabou tornando a conveniência e micromobilidade mesmo. E até aproveitando, agora que você falou exatamente nesse ponto, né, que a gente queria, né, também levantar, né, é que, primeiro, né, até para quem não está familiarizado com o termo da micromobilidade, a gente já, né, falou algumas vezes, mas é importante também reforçar, né, essa questão da micromobilidade. É um conceito que veio, né, nas últimas décadas, esse movimento, né, se instituindo mais forte, né, na questão do planejamento das cidades, justamente pensando nesses deslocamentos mais curtos, né, tem, deve ser conceitos que vão até 10 quilômetros, né, no rádio até 10 quilômetros, e também acabam se associando muito a discussões de primeira e última milha, né, para além do que a gente tem na relação de fazer o seu trajeto escola-casa, casa-trabalho, ou até mesmo para fins de lazer, e também a primeira e última milha. Então, você chegar até um terminal de transporte público, chegar até, né, um outro local que você consiga utilizar outro modo de transporte. Então, isso é interessante a gente também ressaltar, porque justamente a partir, né, de vários envolvimentos, como você falou, dessa terceira categoria, essa nova categoria, né, já nem sei mais qual é a terceira e a quarta, mas dessa nova categoria que a gente tem já muito firme, né, dentro das cidades, né, cada vez mais forte, as discussões sempre latentes, justamente a gente chega num ponto dessa regulamentação, né, a gente chegar num momento, né, de começar
a existirem, né, conflitos em diversos setores, né, em diversos momentos da cidade, como já existem entre outros modos de transporte, né, só para ressaltar isso, na verdade, a gente tem, né, a cidade é feita, né, de conflitos em relação a planejamentos que deveriam ser mais é, instituídos de forma, né, mais aplicada junto com a própria população, né, de entender como é que funciona em muitos pontos. Mas vou trazer aqui, nesse nosso caso, a questão da resolução do CONTRAN 966 de 2023, que inclusive está para fazer 2 anos agora, em junho, e você, né, justamente, e é interessante que vocês colocam isso na home de vocês, né, no site de vocês, se destacam bastante essa questão da resolução do CONTRAN, e para entender qual é o seu balanço, né, como é que vocês, né, como a BI, enxerga essa resolução da CONTRAN, e como que vocês utilizam isso também no dia a dia de vocês, nessa comunicação com os clientes e potenciais clientes. Muito bom, cara. Eu acho que essa resolução ela foi muito importante para trazer segurança jurídica para uma coisa que não tinha pé nem cabeça, não tinha essa categoria, por exemplo, de autopropelido, ela já existia numa resolução anterior, só que muito mal redigida, né? Inclusive, é porque ela se baseava, na verdade, no patinete. Tá? O autopropelido, o primeiro pensamento de autopropelido vem no patinete, o Walk Machine, não sei se vocês lembram disso, Nossa. né? Que é um veículo pequeno, né? Aquela coisa pequena ali para você fazer esse deslocamento. Isso ficou forte com o advento das empresas de sharing, né? As empresas de locação, assinatura, locação, que vinham estavam fortes em 2018, 2019, né? E aquilo fez que aquele tipo de veículo começasse a evoluir, né? Assim, patinete, porque os fabricantes começaram a colocar um banquinho, um assento, você poder uma cestinha para você levar algum objeto e tal, começar a ter potência diferente. Então, assim, óbvio que aquele tipo de veículo, dali a pouco, ia precisar de alguma regra de uma nova classificação. E isso é muito difícil para o Estado fazer. Parece que não, mas é uma coisa bem complexa. E, voltando à questão da resolução do CONTRAN, eu achei que foi muito importante. Houve um trabalho muito forte, muito bom da Aliança. Não só as outras associações do setor, inclusive de motocicletas, estavam presentes e tal. Houve um trabalho, né, efetivo para que saísse uma resolução. E essa resolução foi muito importante porque o CONTRAN, que é um órgão técnico, né, baixou uma norma onde você consegue, pelo menos, identificar que tipo de veículo é esse e consegue também delimitar as condições de potência e velocidade. Por que potência e velocidade são tão importantes? Porque são veículos de micromobilidade, são veículos que são feitos para andar devagar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Esses veículos precisam andar devagar. É micromobilidade. Para a pessoa se transportar de um ponto A ao ponto B, e principalmente em cima de estruturas cicloviárias, né, de ciclofaixa. Então, eu acho que a coragem que o CONTRAN teve de impor uma velocidade, mesmo que aí vão ter um debate mais acalorado, que alguns que acham que não, mas a velocidade tem excesso, aquela e tal, bom, não importa. O que importa é que hoje nós temos uma velocidade limitada, esses veículos são feitos para uso, para andar devagar. Ponto. Tem uma limitação de potência também. Entendeu-se que, a partir dali, esses veículos podem rodar de forma segura, junto com as bicicletas, né? Junto com aqueles patinetes, com aqueles outros veículos que a gente já estava acostumado. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, porque ninguém conseguia botar uma norma, ninguém conseguia dizer, tá bom, essa vai ser a velocidade. Então, hoje, que está fazendo 2 anos, né, você falou, vai fazer 2 anos da resolução, eu acho que a gente está começando, vai ser o iníciozinho de um resultado daquilo que foi feito lá atrás. Por quê? Os fabricantes, foi o tempo dos fabricantes se adequarem, os importadores que trazem esses veículos
terão uma tendência, obviamente, de sempre trazer ele dentro da norma, dentro da velocidade, dentro da potência. Aí você fala, mas tem aquele que importa que é errado, que declara assim, declara assado. Óbvio que sempre vão existir os errados, as pessoas que fazem as besteiras, as formas ilegais. Para isso existe fiscalização, que é o segundo ponto que a gente fala, né? Tudo isso para funcionar bem tem que ter fiscalização. Mas eu acho que como legislação foi muito importante. Hoje pelo menos a gente sabe, as empresas sabem o que fazer e o que trazer, e o consumidor tem a oportunidade de saber e escolher. Aquele lê a resolução, vai na sua loja comprar, entender o que é aquilo e utilizar. O ponto seguinte, que é ainda o que precisa melhorar, é a parte de fiscalização e educação, né? Campanha de educação de trânsito, tanto da população quanto fiscalização dos governos. Eu não acho nem que seja um problema de maior regulamentação, não. Eu entendo particularmente que a norma do CONTRAN já é muito boa. Eu acho ela clara. Tem gente que fala, não é tão clara, não. Eu acho super clara. Ela delimita um tamanho de entre-eixo, uma largura, uma potência e uma velocidade. E isso é altamente possível, passível de ser checado em via pública. O que eu acho é que precisa orientação. Os municípios devem atuar muito mais em orientação e fiscalização do que pensar em criar mais regras em cima disso, em cima de uma norma que já foi criada por um órgão técnico, que é o CONTRAN. Eu achei até melhor do que essa norma vir de uma casa legislativa, porque muito provavelmente não ia ficar técnica. Esse é um ponto, né, Saldanha e Bernardo? Acho que a gente tem uma educação ainda a ser, uma conscientização ainda até mesmo do quanto que cada um desses equipamentos, né, uma bicicleta convencional, uma bicicleta elétrica, um autopropelido, um ciclomotor, onde eles se diferenciam e onde eles podem conviver, né? Porque a minha pergunta é justamente essa, Bernardo. Como é que você vê, né, essa frequência de notícias onde se relatam conflitos e dificuldades de convivência entre, né, todos esses modais aí no trânsito? Como o Saldanha falou, tem problema todo dia, né? Ônibus, caminhão, SUV, tudo isso, moto, tudo isso é um problema no trânsito, porque o trânsito é, de fato, algo ainda a ser estudado, né? Uma solução para o trânsito não existe, assim, para uma paz plena. Soluções a gente tem, né? Só tem que ter a implementação delas, né? Exatamente. Ideias a gente tem, né? O caminho a gente sabe, né? Mas eu estou dizendo para resolver a mesmo. Aplicação, mas entendi. Mas nesse sentido do autopropelido, né, e da oportunidade que ele tem preenchido, né, no mercado, né, e na convivência dele, como é que você olha toda essa discussão e você avalia a imagem que tem sido colocada? Eu acho que assim, a discussão, eu acho ela previsível, normal. Ela sempre vai existir. Ela já existia antes de existir o autopropelido, antes até de existir a bicicleta elétrica, né? Por exemplo, os carros, as motos reclamavam das bicicletas, e até hoje reclamam, né? Principalmente quando a bicicleta está na rua, que é um direito do ciclista também, né? A gente sabe que está previsto no Código de Trânsito. Sempre há essa reclamação, sempre vai haver essa reclamação, e normalmente o maior reclama do menor, o menor também rebate para lá e tal. Então, esse debate vai existir sempre. O que eu acho é que o primeiro ponto que a gente tem que tratar é como que a gente está transmitindo isso para a população. Porque no momento que a gente não tem nenhum tipo de fiscalização, tá? E a fiscalização, quando tem, é a pior possível, que é a mais coercitiva possível. Né? São campanhas de apreensão em massa, que geram um constrangimento. Cara, eu sou completamente a favor daquela coisa antiga que existia, que, cara, funciona muito, que é aquela coisa do guarda apitando na ciclovia. Pode parecer que não, mas isso tem um impacto enorme. Aquele cara que está passando de bicicleta, acelerando, pedalando, não sei o que, o cara está na ciclovia, tem pessoas e tal, aí o guarda dá aquele apito, chama atenção, cara, que ninguém quer ser chamado a atenção. Isso gera um impacto, sim. Isso, mas aí não tem como multar, mas gera impacto. Gera. Então, eu acho que já não existe mais esse tipo de fiscalização. Não existe orientação para nada, no sentido de que... E eu vou até botar uma coisa que a gente falha, tá? E falo
falo, assim, eu tenho uma crítica aqui para todos nós, e quando a gente se coloca no sentido de nós, eu digo nós como Aliança Bike, como instituição, quando a gente fala da ciclovia, por exemplo, ciclovia é uma conquista do cicloativismo, mas eu acho que a ciclovia, ela também, onde ela obrigatoriamente ela precisa receber esses outros modais, todos esses micromodais, eles precisam estar ali, porque dá problema, mas eu tenho certeza que ele reduziu absurdamente acidentes fatais, ou acidentes gravíssimos. Então é importante que esses veículos estejam ali, de forma organizada. E o que eu acho que acontece hoje, quando a gente fala assim, o primeiro exemplo que eu acho errado, chamar a ciclovia de via segregada. Eu acho que é exatamente o contrário. Ela é uma via agregada, ela não é segregada. Por que ela é uma via agregada? Porque ela é um assunto de trânsito, ela faz parte do trânsito. E o problema todo, quando a gente fala que ela é segregada, que ela é separada, as pessoas acham que ciclovia é uma área de lazer. As pessoas têm a mania de achar que pode tudo na ciclovia. Entendeu? Então, automaticamente a gente está dando o recado errado. Ao invés da gente estar botando assim, olha, não, peraí, cara, ciclovia é assunto sério, é assunto de trânsito. Você tem que ter um sinal para a ciclovia, você tem áreas, momentos da ciclovia onde a velocidade é reduzida. Não pode ter uma criança jogando bola na ciclovia. É uma área de transporte individual, ou de micromobilidade, ou seja, é uma área ali onde esses modais estão passando e está sujeito a acidente. Então, primeiro, é um ponto que eu já acho que a gente precisa mudar na nossa cultura e na nossa forma de educar, reeducar. Esse é um primeiro ponto. E fora isso, outras coisas, cara, como eu falei, a questão da fiscalização. A fiscalização é muito precária, ninguém quer se meter. Normalmente, as ciclovias ficam a cargo das prefeituras. Como não tem como multar, como não tem interesse, não sei, sempre é jogado, né? Sempre é meio uma coisa assim, meio... É isso que eu falei, né? Meio segregado, tá ali, deixa ali. E, assim, não há hoje nenhuma cidade inteligente do mundo, né, que esteja desenvolvendo, que não esteja replanejando sua estrutura cicloviária, que não esteja criando normas e regras, que não esteja tratando aquilo ali tão sério quanto o trânsito, né? As ciclovias de países desenvolvidos, a China, por exemplo, cara, a pista da direita, ou seja, você tem a ciclovia, e você tem um avanço da ciclovia para a pista da direita, onde você permite alguns outros modais, né, que é como se estendesse a ciclovia para esse pedaço também. Alguns outros lugares ele já vira uma pista dupla, onde você pode andar numa velocidade tal e na outro canto uma velocidade menor, ou seja, regras de trânsito aplicadas para a ciclovia. E a gente está falando da China, a gente fala de autopropelido, aqui nós temos autopropelido há muito tempo, mas é muito normal isso lá, né? Então, assim, o que falta é orientação, campanhas de orientação e fiscalização. Eu estou muito a favor disso. Até aproveitar, né, isso que você falou também de novo, né, reforçar até pela própria resolução do CONTRAN, né, que a gente, né, só para ficar bem claro, eu sei que você não falou isso, mas só para também, né, reforçar esse laço, que na própria resolução do CONTRAN ela traz esse alinhamento do uso, a convergência do uso, né, em ciclovias, em ciclofaixas, a convivência, dado um limite de velocidade dos autopropelidos, né, e obviamente, né, a Aliança sempre se posiciona a favor disso, justamente por conta dessa convergência do uso, né, então a gente prefere até que quanto mais tem um uso, né, obviamente respeitando todos os limites né, do trânsito, como está na resolução, né, até 20 km por hora é permitido, até 25 km por hora é permitido. Então, isso sim, né, tanto é que o que parece de muitos de conflitos nas notícias é o uso excessivo da velocidade nesses espaços, né, que não deveriam ser. Então, isso sim é o conflito, né, uma coisa a ser ali realmente discutida nesse ponto. Mas é importante isso que você trouxe, justamente quando a gente começa a pensar, né, imagina, no engarrafamento dentro de uma ciclovia, por exemplo, uma Faria Lima em São Paulo, ter, né, um engarrafamento, aí começa a ter aquela demanda por aumentar o espaço, né, onde está sendo a micromobilidade, onde está sendo utilizadas as bicicletas acústicas, as bicicletas elétricas e os autopropelidos. Então começa aquela
demanda por ampliar o espaço, e aí, nisso que você fala, é perfeita a questão dos não ao segregar, né? Quanto mais a gente segrega, mais a gente aumenta o conflito, porque mais as pessoas, né, vão se distanciando e começam a falar, não, não, aqui não é seu espaço, ali é o seu espaço, e isso aí a gente começa a ter uma série de conflitos que também, né, causa nessa. Eu achei muito boa essa parte, né? Essa agregação, né? Eu ia falar até inclusão, mas acho que a agregação é legal, né? De mostrar que é uma coisa agregada à cidade, é um valor agregado à cidade, e que muitas vezes também, quando a gente vê pedestres utilizando, por exemplo, uma ciclofaixa ou uma ciclovia, eu gosto sempre de tentar observar onde é que está a calçada e como é que ela está. Exato. Então, em muitas ciclofaixas que eu circulo durante o dia, eu não vejo nenhum pedestre utilizando, mas chega de noite e está cheio de pedestres usando, eu olho para a calçada e vejo, está iluminado? Normalmente não está. Então, é mais seguro porque as vias são iluminadas para os carros. Né? Então, não tem aquela iluminação mais baixa para os pedestres. Né? Então, já aconteceu também, às vezes está em uma travessia, por exemplo, de uma ponte, né, tem um caso ali no Recife que tem uma ponte ali bonita, que aí tem uma ciclofaixa e tem passagem de pedestre. Aí estava passando ali no horário e falei, pô, os pedestres estão utilizando aqui, né, a ciclofaixa por quê? Aí eu fui ver, a sombra da ponte estava dando para a ciclofaixa, então os pedestres, pô, já tinha que deslocar num sol, né, escaldante, estavam utilizando a ciclofaixa. Então, são questões para parar e olhar, né? E é para o planejamento das cidades perceber, vamos perguntar por que também nesse ponto e nessa hora está sendo utilizado desse jeito. Então, se todo motorista que visse alguém fazendo uma coisa que teoricamente é errada, ela pensasse primeiro, por que ele está fazendo isso? Metade dos problemas se resolveriam, né? Talvez a outra parte resolveria também entendendo que quando você opta a não ir de carro, não ir de moto, você não pode andar no autopropelido ou numa bicicleta com a mesma cabeça de quem está lá, né, andando de carro, andando de moto, com aquela tensão, aquela vontade de passar na frente, de entrar primeiro, de não dar preferência. Você tem que mudar o seu hábito, né? Eu acho que essa é uma busca que tem que estar no mundo de quem está usando a ciclovia, seja com autopropelido, seja com bicicleta elétrica ou convencional. Acho que a mentalidade ela precisa mudar. Você precisa sair do carrocracismo, assim, né, para poder conviver ali no agregado de uma forma melhor, né? Agora, não sei se você quer falar sobre isso, Bernardo, mas eu queria depois já mudar o assunto aqui, porque entre as notícias também que acontecem muito, né, em relação ao uso das bicicletas elétricas e dos autopropelidos, são os incidentes, e que são fruto da manutenção e da origem não muito confiável dos equipamentos, né? Vocês, com uma empresa já de 25 anos, como é que vocês convivem com essas questões e como é que vocês trabalham também nessa orientação pelo bom uso da assistência, da bateria, né, de todo o que move uma autopropelida? Cara, eu acho que isso daí, na verdade, é uma resposta à maturidade do mercado, tá? O mercado de autopropelido, bicicletas elétricas, ele ainda é muito incipiente. Ele é muito... não é profissional, as marcas são consolidadas, né? Quando você olha, por exemplo, o segmento de motocicleta ou até para o segmento de bicicleta, né, as marcas são altamente consolidadas, são marcas internacionais que existem há anos, e aí você começa a atingir uma reputação onde você sabe que a qualidade dos componentes está ali. Né? Comprar uma bicicleta de uma marca conceituada, você sabe que você acredita que aquela marca existe há muitos anos e está ali. Isso não acontece no mercado de autopropelido. Vai acontecer. Né? A BI mesmo é uma empresa que preza nesse sentido de ser uma marca de muito boa qualidade, de entregar confiabilidade, de entregar confiança, de entregar solidez nos seus equipamentos. Então, o que eu falo, eu digo para o consumidor, quando eu falo, cara, busca sempre uma marca de reputação. Né? Ele fala, pô, mas o que é reputação no meio de autopropelido? Porque nem autopropelido é uma coisa de reputação ainda. Vai buscar empresas que estejam consolidadas há mais de pelo menos há 4, 5 anos, marcas que você olha que se colocam com pós-venda de qualidade, né? Que você consiga enxergar que a própria marca tem uma estrutura sólida de pós-venda, que se preocupa com a marca, porque
hoje o incidente, quando você fala desses incidentes, essas coisas, são dois problemas. Primeiro é conta de importação, né? Essas importações Alibaba, Mercado Livre, que a pessoa hoje ela importa uma bateria para instalar em qualquer veículo. Enquanto a gente vê pessoas aí pegando uma bicicleta, vou transformar ela numa bicicleta elétrica, e compra um kit lá no Alibaba, um kit elétrico, bota uma bateria ali, faz isso. Cara, tem uma bomba relógio, né? Tem perigo que a pessoa está fazendo. Então, assim, também, mais uma vez, eu acho que é uma campanha que a gente tem que estar fazendo sempre, a gente precisa estar falando isso para as pessoas. E eu acho que as empresas têm que estar sempre buscando entregar algo mais. Dizer assim, os nossos produtos aqui, por exemplo, todos eles têm uma graduação, quando fala em bateria, componentes e tal, que vem de moto. Então não tem incidente, né? A gente fala, as nossas baterias são baterias e tal, são coisas que são usadas mais em motocicleta, que é um mercado que exige mais, as homologações são mais consistentes, são mais exigentes também, mas você vê o mercado hoje ainda imaturo, muito ainda prostituído, né? Vamos dizer assim, de importadores que trazem qualquer coisa sem nenhuma procedência. Então, eu defendo sempre que o maior problema hoje é procedência. Quando a pessoa... E aí o consumidor precisa estar, de alguma maneira, instruído nisso. Ele precisa entender o que é a procedência. Cara, eu tenho que ir atrás de uma marca que, pelo menos, eu saiba qual é a procedência. Quantos anos ela está, o que ela faz, há quanto tempo que ela está, se ela tem fábrica em Manaus, se ela tá no Brasil, ou se ela é uma importadora que está já há bastante tempo, qual o trabalho que ela faz. Porque se você não souber a procedência, fica complicado, porque hoje está muito fácil importar qualquer porcaria, né, por esses sites, e isso está aí no mercado, né? E do bom uso do equipamento, Bernardo, o que pode ser valioso para quem está entrando nesse, né, está comprando uma autopropelida ou uma bicicleta elétrica, a não errar, a não vacilar ali e comprometer o bom uso do equipamento? Cara, esse é o maior ponto central da coisa. Existem muitas pessoas que queriam ter uma motocicleta, né? Mas não querem passar pelo licenciamento, não querem ter habilitação. Então, o que elas fazem? Elas vão atrás de um autopropelido e tentam depois buscar com alguém, um terceiro, uma oficina clandestina, alguma coisa, uma forma de desbloquear ou tunar o veículo, né? Então, ela compra aquele veículo com carinha de autopropelido de bicicleta elétrica e depois quer alterar para ele ficar quase como uma moto, né? Então, assim, o que a pessoa tem que entender e o que eu sempre digo? O autopropelido é feito para micromobilidade, ou seja, distâncias curtas. Segundo, ele é feito para você andar em baixa velocidade. Eu sou um defensor da baixa velocidade, cara. É uma coisa incrível. Eu falo, cara, baixa velocidade. A nossa vantagem está no flow. A gente chega primeiro porque está fluindo, não pela velocidade. Impressionante. Então, toda vez que a gente vê algum cliente que ele busca algo a mais, na verdade, ele precisa de algo a mais, ele precisa de velocidade, até por conta do trajeto que ele diz para a gente. Ele fala, vou fazer um trajeto onde eu pego um túnel, eu vou para não sei aonde. Falo, cara, o que você precisa, então, está além da micromobilidade. Vai buscar uma motocicleta, vai buscar... Porque o uso errado é o que gera o acidente, é o que gera a frutificação, é o que traz problema. Então, se ele quer um autopropelido, uma bicicleta elétrica, ele tem que entender, cara, meu uso é um uso de micromobilidade, distâncias curtas. Aí você às vezes fala, mas o cara pode ter uma bicicleta, por exemplo, até uma bicicleta acústica, e vai pedalar, sei lá, 50, 60 quilômetros. Claro que ele vai fazer, mas obviamente ele está fazendo um uso esportivo, de lazer, esporádico, né? Não é um uso que ele vai dar para um autopropelido. Eu pago aqui, às vezes tem cliente que fala que vai rodar 80 quilômetros por dia, vai 40 para ir, 40 para voltar para um lugar. Eu quero uma bateria mais alta que dê autonomia. Não tem, isso daí não é micromobilidade. Você tem que buscar um produto acima. Não, isso é importante. E na segunda, né, pensando no segundo momento, né, para quem vai comprar um seminovo, né, então a pessoa,
o mercado, né, ele vai evoluindo, como você falou, né? Então já começa a chegar num momento que as pessoas já estão até revendendo para poder ter uma nova, um novo modelo, ou até mesmo entender, né, como você falou, pô, realmente não estou aqui na micromobilidade, minhas distâncias estão maiores, são menos, ou quero um novo modelo. E começa a abrir o mercado de seminovos, né? Uma coisa natural, né, do próprio mercado. E aí, né, uma pergunta que que é importante de frisar sempre, assim, é legal de você explicar para a gente. Qual é o cuidado ao comprar esses seminovos, né, nessa questão, né, da bateria, de entender que, ou mesmo, né, da troca da bateria, como é que funciona a partir da vida útil e da compra de um seminovo? Como que você, o que você deve buscar também nessa relação? Tipo assim, pô, a pessoa está vendendo ali, como é que eu posso buscar? Com uma orientação interessante, ou mesmo na hora de comprar apenas aí uma bateria, né, e um carregador de qualidade? Cara, eu sou completamente contra a pessoa, principalmente, vamos falar assim, de carregador e bateria, que são intersensíveis, né? E tem que falar a verdade para todos também entender. A bateria de lítio, não interessa se é um celular, se é um carro, se é um autopropelido, uma bicicleta elétrica, ela tem riscos muito calculados, mas existe risco. Então, é um produto inflamável, né? Se ele cair, se ele for mergulhado em água, se ele sofrer um acidente, uma pancada, aquela bateria pode estar comprometida. Então, o usuário precisa começar a ter essa noção. Então, eu acho que comprar um veículo seminovo, né, vamos dar, como eu falo aqui para a Bi, por exemplo, o cara comprar uma Bi seminova em algum lugar, é ideal que ele, pelo menos, depois passe numa unidade nossa aqui, faça um check-up, faça uma revisão. A gente vai testar se a bateria dele é uma bateria que está ok, se é uma bateria que ele pode continuar usando, para pelo menos ele se certificar que aquilo é seguro. Pode ter ido para uma outra oficina, para algum lugar, o pessoal pode ter mexido, manipulado, alguma coisa disso, sim, coloca em risco, né? Por isso, de novo, que eu falo, a reputação da marca, a reputação ou da empresa que está por trás daquilo ali, é o que vai gerar a procedência, né? Então, a pessoa tem que saber pelo menos qual é a procedência daquilo. E a melhor forma é, se eu comprei um veículo seminovo, é de uma marca conhecida, de uma marca que está estabelecida e tal, vai lá buscar, vai verificar. Os carros hoje não fazem os laudos, as pessoas não estão pagando para ter laudo dos automóveis para transferir e tal, que é uma segurança, né, para a pessoa. Então, é a mesma coisa que tem que ter com um veículo de micromobilidade, um autopropelido, uma bicicleta elétrica, e passar a levar bem a sério essa questão de bateria e carregador. Você pode comprar um carregador, compra qualquer carregador e bota ali. Aí você fala assim, cara, mas as pessoas já fazem isso com o celular, né? Compra carregador no camelô e tal, e elas não sabem os riscos isso tem também. Parece que não, mas e é porque não é tão noticiado, mas estoura celular o tempo inteiro. E eu vou te falar, aqui na minha empresa já aconteceu, um celular derreteu em cima da lata de disco, queimou a lata de disco inteira. Tava o funcionário carregando o celular numa lixeira de plástico, derreteu. O celular pegou fogo. Então, assim, isso não vai tanto para onde, mas acontece. É uma bateria de lítio, entendeu? Então, o carregador que foi comprado num camelô, é alguma coisa. Então, assim, de novo, orientação, a gente precisa orientar, levar o tema mais a sério e informar sempre ao consumidor, para que ele se torne um consumidor maduro. Nesse momento, né, na medida que você vai contando aí dos produtos que vocês importaram primeiro e tal, e da manutenção e da substituição das peças, né? Qual que é a frequência, qual que é a demanda de manutenção de um autopropelido da qualidade da Bi, é claro, mas a necessidade de estar sempre checando ali onde que são os pontos, e até mesmo pensando no que seria uma vida útil, né, de uma bicicleta como essa. Legal, cara. Essa pergunta é interessante, porque o autopropelido ele tem baixa manutenção. Por que ele tem baixa manutenção? O primeiro, de novo, a velocidade é baixa, né? Quando você tem uma velocidade baixa, tudo sofre menos. Pneus, rolamento, suspensão, tudo sofre muito menos. Aqui, por exemplo, se for uma pessoa cuidadosa, ela vem uma vez ao ano fazer uma revisão uma vez ao ano e vai durar, o produto pode durar 5, 6. Cara,
motor, digamos que ele queime o motor. Nos nossos produtos aqui, o motor é o motor na roda traseira. Trocou, botou uma roda traseira nova com motor novo, está zero de novo, né? Então, o que você troca mais é pastilha de freio, pneu, mesmo assim não é tanto, né? Se você usa muito, você pode fazer revisão cada 6 meses, fazer uma revisãozinha, 2 revisãozinhas. Então, dá muito menos manutenção do que uma motocicleta, por exemplo. Tá? Muito menos. Óbvio, não estou nem falando pela parte elétrica em si, que óbvio, não tem óleo, não tem... O uso vamos dizer assim, é de baixo impacto, né? Então, dá menos manutenção e dá menos até manutenção também do que bicicleta. A bicicleta, ela dá mais manutenção de ajuste, né? Vamos dizer assim. O autopropelido dá menos nesse sentido. Então, isso é uma grande vantagem que eu vejo. Dá pouca manutenção, a não ser assim, caiu, ralou, bateu, enferrujou alguma coisa, e você vai substituir uma peça, mas a manutenção comparada com o veículo como se fosse a combustão, nossa, muito menos. Legal, curioso. E isso daí é um ponto, né, que mantém, se já existe, como a gente fala, já existe o hábito, quando a gente fala, por exemplo, de um carro, a pessoa saber que de tantos e tantos quilômetros tem que fazer a revisão. Então, porque você os já hábitos olha o preço, são impecáveis. Né? Exatamente, você já tem uma dinâmica disso já, né? Então, a bicicleta, você já tem uma noção ali, já começa a ver um barulhinho diferente, já se leva, né? Aí, mas ou de repente, né, para outros usos, sabe que está bem necessitada. Mas o que, né, para a gente poder ir fechando, dá para a gente puxar aí uns 3 episódios de podcast aqui só com essas pautas. Não, vai ter outros. E então, eu gostaria, né, de perguntar, até mesmo para reforçar também a quem esteja escutando, que né, dentro da Aliança a gente tem um GT que discute, né, um grupo de trabalho que discute as bicicletas elétricas, todas essas relações das bicicletas elétricas, autopropelidos. A gente sempre vem fazendo muitas incursões, inclusive, né, na própria resolução do CONTRAN 966, né, rolou, né, muitas discussões técnicas também sobre isso, né, como o Bernardo bem falou, né, que junto com outras associações, outras instituições, né, se uniram, e é sempre importante a gente ter esse olhar dos nossos associados que estão ali na frente, estão no dia a dia, sabem muito bem o que está acontecendo com o consumidor final, entre as próprias empresas. Então, isso é muito importante, a gente estar sempre junto do mercado, junto dos consumidores que estão ali com eles. E então, muito disso, Bernardo, eu queria fazer uma última pergunta aí para deixar também para futuros papos. O que você vê com você e, né, toda a equipe, né, toda a BI, né, enxerga o futuro da empresa, né, enxerga o futuro da BI, né, dentro das perspectiva das cidades e que vocês veem aí para o Brasil ou para, né, frente, assim, o mundo, né? O cara está em Portugal já, o cara já rompeu, exatamente, além mar já. Né, já atravessou, né, já tá levando. Daqui a pouco é a prima que está lá, a Itália, o velho mundo. As likes ali. Exatamente, para o mundo, né, da própria questão da Europa. Devolvendo tudo que ele trouxe. Exatamente. Quase citei mesmo essa música. Cara, eu vejo esse mercado está crescendo, vai crescer, vai se consolidar, tá? Eu vejo a BI como sendo um player consolidado nesse setor, que é a nossa busca. Eu acho que esse segmento ele veio para ficar. Não, que eu falei, é uma realidade em qualquer grande cidade. Tá? A micromobilidade passou a ser um tema de cidade, né? Eu defendo, inclusive, que micromobilidade é sinônimo de sustentabilidade, que a gente tira uma pessoa, quando você está usando micromobilidade, você dá lugar no transporte público a uma pessoa que mora mais longe, você gera menos impacto urbano, né, em estruturas, né, você polui menos, enfim, é sustentável. Então, isso é uma crescente incontrolável, ela vai crescer. E eu acho que a BI vai surfar isso, a BI está trabalhando para ser protagonista nisso.
Só que eu vejo assim um futuro, aí talvez vocês podem estar um pouquinho maluco, né? A nossa bandeira aqui é a micromobilidade, é a mobilidade, tá? Mais até do que elétrico, vamos dizer assim, por conta da questão. É mais a nossa primeira bandeira é a micromobilidade. Só que eu acho que essa micromobilidade ela vai ser aérea, já. E acho que é bem provável que a Bia participe disso. Né? Eu vejo, você fala futuro próximo, eu vejo a gente com, vamos dizer assim, motodrones, o drones autopropelidos, olha que coisa horrível de falar, né? Mas eu vejo aquela coisa dos Jetsons, cara. E eu não estou falando de um sonho, não, isso já é realidade, já existe. A gente vai ter, provavelmente, 5 rotas aéreas de baixa altitude, onde esses veículos de mobilidade vão andar sem ultrapassar, com mais segurança, e vou te falar, está próximo, bem próximo. Já tem um protótipo aí, Bernardo? Já tá na prancheta? Não é mais na prancheta, né? No computador aí, o drone. Aí o bi faz ainda mais sentido, né? Que aí vai ser uma Aí vai virar um realmente. BI mesmo. Exatamente. Vai deixar de ser o Bibi. Isso aí, Que legal, mas cara. é o futuro. Já vi alguns Não, sem dúvida, protótipos né? Os carros gerados voadores estão. Papo, né, de anos aí para poder. Cara, essa tecnologia ela já acontece, já existe, ela só precisa da economia de escala, preço, e a maior dificuldade está exatamente, como sempre, nas regulamentações, nas estruturações para que isso aí saia, funcione com segurança, né, cara? Mas, cara, vai ser rápido. Eu acho que isso vai ser rápido. Não vai demorar muito, não. Saldanha vai ter um tapete do Aladim elétrico. Imagina só. Se puder customizar no carnaval, então. Brincadeira, não, mas sem dúvida eu estou brincando, mas é porque esse futuro chega realmente. Enfim, Sim. Bernardo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa até aqui, seja no YouTube, seja no seu player de podcast favorito. A gente recebe aqui os nossos associados quase que quinzenalmente para contar um pouco da história deles, um pouco da percepção deles do mercado. O Bernardo é um ótimo representante aí das bicicletas elétricas, dos autopropelidos, um segmento que realmente cresce bastante, como mostra os boletins que a própria Aliança também publica. E você pode participar tanto da Aliança Bike quanto também dos podcasts. Comente aqui embaixo, mande suas perguntas, mande suas sugestões, interaja conosco e esteja sempre junto com a gente, trabalhando em prol do setor da bicicleta. Saldanha, muito obrigado, bem-vindo sempre, né? Sempre bom estar aqui na sua companhia. E Bernardo, valeu demais, cara. Obrigado por essa aula aqui hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado, Saldanha. Foi muito bom aí bater papo com você.